Olá galera, como é que vocês estão aí? Vamos para mais uma aula de química, né? Na última aula nós vimos, pessoal, a questão da cinética, né? A cinética que vai trazer para a gente o estudo da velocidade de uma reação, né? A gente sabe que tem alguns fatores lá, que calculamos lá, aliás, a velocidade média da reação, né? Vimos que essa velocidade média ela depende da variação da quantidade ou de reagentes ou de produtos, né? em um certo intervalo de tempo. Nós temos lá uma variação de tempo, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa velocidade, falando aí de alguns fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação, né? Então, alguns fatores lá que poderão aumentar, né, aumentar essa velocidade. Porque quando a gente fala assim em velocidade, na nossa mente vem logo aceleramento, né, aceleração, certo? Só que tanto a velocidade aqui tanto vai fazer parte do aumento dessa velocidade, né, como também na diminuição dele. Então, dentro da nossa questão, pessoal, quando a gente fala em fatores que influenciam a velocidade da reação, nós vamos ter alguns como superfície de contato, temperatura, pressão, catalisadores. Então, tudo isso daqui são temas que nós vamos abordar na aula de hoje. Estou começando primeiramente aqui com a superfície de contato, né? Então, uma das coisas que é primordial, o contato das moléculas dos reagentes é uma condição fundamental para que a reação aconteça, né? Por isso, a superfície de contato, ou seja, a área exposta a determinados reagentes, é um dos fatores que vão influenciar nessa velocidade. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, quem não lembra pode voltar aí na aula anterior, que uma das coisas que a gente sabe, né, que nós falamos aqui para vocês, é que para que a reação aconteça, nós temos que ter uma certa chamada teoria de colisões. O que é a teoria da colisão? É justamente o encontro entre os reagentes. E esses encontros, eles têm que ser encontros efetivos. Por exemplo, aqui nós temos a colisão de uma molécula de hidrogênio, né, e uma molécula de iodo. Vejam só o que é que aconteceu aí, ó. Os dois vão juntando-se, não é? Vão encontrando-se entre si de uma maneira efetiva, onde cada átomo de hidrogênio vai encontrar-se com um átomo de iodo, aqui, ó, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E depois isso daqui vai formar para a gente, como nós já vimos nas aulas anteriores, isso daqui vai ser chamado de complexo ativado. É justamente o momento em que os reagentes se encontram. E sobre esse complexo ativado vai aparecer uma energia favorável, que é a chamada energia de ativação. Então, essa energia de ativação, ela vai entrar aqui entre essas duas moléculas, certo? Separando aqui, formando aqui o nosso produto. Então, aqui nós vamos ter o complexo ativado. Logo após a introdução dessa energia sobre esse complexo, vamos acontecer aqui o separamento, né? Vamos observar o que? De um lado vai se formar o HI, que é o ácido iodídrico, e do outro também outra molécula de HI. Então, a superfície de contato é justamente isso, é o ponto de encontro, né? É o ponto de encontro entre os reagentes. Então, meu povo, essa superfície de contato entre as espécies, elas vai influenciar muito na velocidade, né? Como nós podemos ver aqui nesse nosso desenho, nesse nosso slide, né? Nós temos aqui um sorrisal, né? Quem fez de vocês que nunca tomaram um sorrisal, né? E nesse exemplo aqui, pessoal, o sorrisal, de uma parte, ele está inteiro, né? Aqui no meu copinho aqui do lado direito, você pode observar que nós temos uma certa quantidade de água. Observe que a imagem ela traz para a gente a água, né, no mesmo nível, ou seja, a mesma quantidade de água, sendo que no copinho da minha direita, o comprimido de sorrisal está inteiro. E esse mesmo comprimido aí de sorrisal no copinho do lado esquerdo, ele foi pulverizado. O que é pulverizar?
triturou totalmente aí o sorrisal. E o que nós podemos perceber com relação a isso? Nós vamos perceber que esse copo aqui da minha esquerda, né, o sorrisal ele vai ser consumido, né, ele vai dissolver mais rapidamente. Então isso daí, pessoal, é justamente o que a gente fala de superfície de contato. Quando você tritura este comprimido, você vai estar aumentando aí, né, certo, o seu tamanho. Então isso é a superfície de contato. Quanto mais triturado, quanto mais quebradinho estiver lá o elemento, mais rápido será a reação. Por exemplo, que gosta de fazer um churrascozinho em casa, eu mesmo adoro, né? Então geralmente para você iniciar o fogo lá na churrasqueirazinha, você começa colocando uns pedacinhos de carvão menorzinho, né? E só depois que o fogo pega com muita intensidade, você começa a colocar os pedaços de carvão maiores. Por quê? É justamente isso. Dá uma ideia do volume maior. Então, quanto mais triturado tiver lá o carvãozinho, mais rápido a reação acontece, a combustão acontece. Então, galera, na superfície de contato, é isso que nós colocamos aqui, ó. Quanto maior a superfície de contato entre as espécies participantes, maior a velocidade da reação. É o que aconteceu aqui, certo? Então, quanto mais trituradozinho lá estiver o sorrisal, mais rapidamente ele vai se dissolver em meio à água, certo? Bom, outro fator muito importante que nós vamos ressaltar aqui, né, na questão, galerinha, é a temperatura. Como a gente pode ver aqui, a temperatura também é outro fator muito importante, né, que vai influenciar muito aí na reação. Colocamos aí para vocês. A elevação da temperatura faz com que a energia cinética média das moléculas aumente, promovendo um maior número de colisões efetivas. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade da reação. Geralmente eu costumo muito a fazer essa aula, eu faço uma experimental, né? Quando a gente voltar aí nas aulas presenciais, a gente pode fazer essa aulazinha aí de forma experimental para a gente observar isso, um cronômetrozinho e tal. Aqui nós temos mais uma vez, né, o exemplo do sorrisal. Aqui nós temos os 3 sorrisal aqui foram colocados, né, 3 sorrisal inteiros dentro da água. E aqui nós colocamos 3 tipos de água: a água gelada, a água na temperatura ambiente, em torno de 25 tal, né, aquele 32 graus certo para a temperatura ambiente, e aqui a água morna, uma água que foi levada ao fogo para ficar mais quente, águazinha morna, quebrada a frieza. Então, o cientista ou o aluno aí em sua casa mesmo, quando ele colocou esses 3 elementos, ó, o sorrisal na água gelada, o sorrisal na água com temperatura ambiente e aqui o sorrisal na água morna, ele vai perceber, jogou lá os 3 de uma vez, ó, jogou os 3. Então ele vai perceber através de um cronômetro, marcando lá o tempo, vai perceber que a água morna, ela vai dissolver aí o sorrisal mais rápido. Por quê? Porque quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade da reação. Então é isso, galera, que nós vamos observar aí com relação à temperatura. Ou seja, quanto mais quente estiver a água, né, mais rápido o sorrisal irá dissolver. Se você colocar um sorrisal dentro de um copo de água gelada, você vai ver que vai demorar um bocado de tempo aí ele se dissolver totalmente. Então aqui seria a escala. A água gelada iria demorar muito. Aqui a água a temperatura ambiente, que vai ser o meio termo. E aqui na água morna ele vai se dissolver rapidinho aí, né? Você vai eliminar esse sorrisal aí dentro, certo? Então a temperatura é outro fator que influencia muito na velocidade de uma reaçãozinha química, certo? Bom, outro fator também, essa parte da aula de fatores, né, ela é mais justamente uma parte teórica, né, uma parte teórica mesmo. Aqui nós temos um outro fator
que no caso é a pressão. Essa pressão a gente observa muito aí no estudo dos gases, né? Em física e também pouco em química também, né? A pressão. Mas aqui eu vou explicar a vocês como é que essa pressão vai influenciar. Coloquei dois tópicos muito importantes. A pressão só influencia de maneira significativa a velocidade das reações quando pelo menos um dos reagentes se encontra no estado gasoso. Ou seja, meu povo, aqui, se o elemento estiver no estado sólido ou no estado líquido, não vai ter nenhuma influência a ele. Ou seja, os elementos, né, a pressão só vai influenciar quando esses elementos estiverem no estado gasoso, porque é o gás que vai, né, influenciar aí. E aqui nós temos a principal característica, né, dessa pressão com relação à reação. Ó, quanto maior a pressão exercida sobre um sistema gasoso, maior a velocidade da reação. Aqui, meu povo, nós temos um desenhozinho que vai mostrar a vocês por que essa pressão influencia. Nesse gráfico aqui no meio, nesse desenho na minha esquerda, né, nós temos um recipiente, né, tanto da esquerda como da direita, um recipiente com êmbolo móvel. O que é um êmbolo móvel, Cristóvão? É aquele que você, quando vai pega uma seringa, vai empurrando, né? Tanto você pode empurrar como pode puxar de volta. É uma bomba de encher pneu de bicicleta. Pra lá o bicho é móvel, né? É isso aqui, ó. Então aqui nós temos uma pressãozinha P1 que está influenciando. E aqui você observa o volume, ó. Sabe tudo que a gente tem aqui, que nós temos aqui, tá? Isso aqui será o volume, né, desse meu recipiente. Então, esse mesmo recipiente, com a mesma quantidade de reagentes, os reagentes que são essas bolinhas pretas, essas bolinhas que estão aí claras, né? São esses os reagentes, branquinhas, não é isso? Então, nesse ponto aqui, número 2, a gente observa o que agora? Que a pressão ela vai diminuindo. Então, se a pressão ela vai, né, aumentando, aliás, você aumentando aqui a pressão, você vai estar empurrando o êmbolo para baixo. Quando você começa a empurrar esse êmbolo para baixo, o volume ele começa a diminuir, como nós podemos ver aqui no desenho, ó, no desenhozinho, ó. A pressão vai aumentando, então o aumento dessa pressão irá ocasionar a diminuição do volume. Nesse caso, meu povo, quando o volume está diminuindo, automaticamente os reagentes começam a ficar mais próximos uns dos outros. Então é justamente por isso que a pressão vai ser tão importante, né, na velocidade dessa reação. Por quê? Quanto mais você aumenta a pressão, você vai diminuindo o volume, então o contato entre os nossos reagentes vai aumentar cada vez mais. Então, por isso que o aumento da pressão ela é de extrema importância para a velocidade de uma reação. Agora, lembrando, galera, que essa pressão ela só vai ser influenciada quando o elemento está no estado o quê? Gasoso, certo? Então aqui o que é que vai acontecer também? Aqui o que é que acontece? Por exemplo, um dos exemplos que a gente pode observar de forma muito clara com relação à pressão é justamente numa panela de pressão. Se bem que aqui na panela de pressão tanto vai aumentar a pressão do sistema, como também a temperatura. Como eu coloquei, a influência da pressão na temperatura de ebulição. Ó, aqui nós temos os alimentos, né, que vão estar aqui no estado sólido. Então você falou que a pressão só influenciará o elemento se for no estado gasoso? Sim. Mas se, além dos alimentos que estão no estado sólido, dentro da panela também vai se formar a pressão. Por quê? Porque aqui nós temos a válvulazinha, né, que vai vedar lá, a válvula de segurança, aquele pinozinho, pau, certo? Então, quando você começa o cozimento de um alimento dentro de uma panela de pressão, a água que está dentro dela começa, né, a entrar em ebulição.
Só que com o aumento da pressão, a água que vai estar aí dentro, ela começa a ferver a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Né? Eu coloquei aqui, a ebulição da água, tem um sinalzinho aqui, mas está muito pequeno, não vai dar para ver. Mas aqui é maior. Então, dentro da panela de pressão, a água começa a ferver a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Então, com isso, o alimento ele é cozinhado mais rapidamente. Então, o aumento da pressão, tá, vai aumentar o ponto de ebulição da água, né? Vai aumentar a temperatura de ebulição da água, aliás, porque o ponto de ebulição é 100, só que a temperatura vai ser mais elevada. E com isso, nós vamos ter o alimento cozido com maior rapidez. Então, essa a influência aí da pressão sobre, né, sobre o cozimento dos alimentos. Então, pessoal, é isso que a gente tem aqui até agora. Vamos recapitular. Superfície de contato. Quanto mais pulverizado, mais esfarelado estiver o reagente, mais rápido será a velocidade da reação. Segundo, temperatura. Quanto maior a temperatura que esteja submetida aí o elemento, o material, mais rápida a velocidade da reação. E o quarto é a pressão. Quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Por quê? Porque o aumento da pressão diminui o volume, né? Então aumentará as colisões entre os reagentes. E o outro fator, pessoal, que vai influenciar muito também é a questão do catalisador. Então aqui eu coloquei 3 pontos, né, que vão estar aí no nosso slide, que eu vou ler para vocês. Primeiro, o que é um catalisador? Substância capaz de aumentar a velocidade de uma reação sem alterá-la. Ou seja, a substância, a parte íntima da substância, ela não será alterada. Reagente, produto. Só que o catalisador vai aumentar. Por exemplo, quem trabalha com aquelas colas plásticas, né, aquele de fazer, retocar para-choque e tudo mais, dentro tem um catalisador. Né? Por quê? Porque se você trabalhasse com material plástico, né, quando ele fosse colocar, ele demora muito tempo para poder endurecer, para você moldá-lo lá, o objeto. Então, quem trabalha, usa-se um catalisador e quando você faz lá o processo de mistura, rapidinho, aquele produto vai chegar ao ponto, porque o catalisador ele vai aumentar essa velocidade da reação. Tá? A substância é capaz de aumentar a velocidade de uma reação sem alterá-la. Outro, as transformações químicas que ocorrem em sua presença são chamadas de catálise. Então, a reação catálise são aquelas reações que vão apresentar catalisador. E outro ponto, o aumento na velocidade da reação pela presença de um catalisador é explicado pelo abaixamento na energia de ativação. Aí, para lembrar isso daqui, pessoal, vocês lembram da aula anterior? Quem não tem lembrança, revisa lá a aula, né, e faz lá as suas anotações. Por isso que eu sempre bato na tecla aquela questão. Quando vai escutando, vai assistindo a videoaula, né, você faz as anotações, que é para você ter aí os pontos principais. O que é a energia de ativação, Cristóvão? Vou voltar para cá. Ó. Quando você tem o encontro dos reagentes, reagente H2 encontrou-se com reagente I2, esse encontro fizeram o complexo ativado. Então, o complexo ativado é o quê? É um eixo intermediário que vai existir entre os reagentes e os produtos. Então, esse meio termo aqui, isso é o complexo ativado. Como a gente vai mostrar no gráficozinho, é o ponto maior, né, de maior energia que existe na reação. Então, para que esse complexo ativado seja rompido, e daí você ter os produtos, que é a parte final, aqui vai entrar essa chamada energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia que vai romper aqui, ó, o complexo ativado. Então, vamos voltar para cá. Olha só. Então, aqui nós temos o gráfico.
aqui à minha esquerda, onde eu estou apontando aqui o mousezinho, vou até colocar aqui, ó. Aqui à minha esquerda, minha galera, vocês terão os reagentes. Tá certo? Então, toda a reaçãozinha química, essa parte aqui são os reagentes. Aqui à minha direita, essa parte final, é justamente onde você encontrará os produtos. Então, reagentes, produtos, certo? Então, o complexo ativado, aí veja que aqui nós temos dois gráficozinhos, né? Esses dois gráficos representam a mesma reação. Isso aqui é a mesma reaçãozinha química. Aí o que acontece? Esse gráfico vermelho vai ser a reação, certo? A reação sem o catalisador. Então tá aqui, ó, reação sem o catalisador é representado aqui por essa setazinha vermelha. Então o que é que vai acontecer? Olha só aonde é que está o complexo ativado. O complexo ativado aqui está aqui na parte de cima, né, ó? Aqui está o nosso complexo ativado, ok? Tá aqui em cima, ó. Se você for puxar depois uma setazinha, então essa aqui vai ser a seta que vai ligar para vocês o complexo ativado. Então é claro que lá nas atividades aqui você vai ter um valor. Então o valor do complexo ativado seria o valor que estaria aqui, né? E o complexo ativado, ó, vai estar logo aqui em cima. Então essa reação que está de vermelho é a reação que sem o catalisador. Aí agora, pessoal, vamos aqui observar o seguinte. Aí aqui agora, ó, aqui nós temos o complexo ativado. Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Tá vermelho, para dar o contraste aqui da seta, né? Aqui, nessa bolinha vermelha, é o complexo ativado dessa reação, só que com o catalisador. Então o catalisador, ó, vai fazer aqui o abaixamento. O complexo ativado que estava lá em cima sem o catalisador, com o catalisador ele fica aqui na parte de baixo. Se nós fôssemos observar o valor dele, estaria aqui, ó, valor do complexo da reação, né, do complexo da reação com o catalisador, certo? Então, o catalisador não será mais o mesmo, vai ter uma baixa aí. Então, pessoal, se nós falávamos na aula anterior que a energia de ativação é o valor do complexo, né, do complexo ativado, menos o valor do reagente, então o que é que vai me acontecer? Aí eu volto aqui mais uma vez para a setinha. Olha só, na reação sem o catalisador, vocês vão pegar o valor do complexo sem catalisador, ó, que está aqui em cima, e vai diminuir pelo reagente, o valor do reagente que está aqui embaixo. Então, quando você dividir complexo, dividir não, subtrair complexo menos o reagente, você vai encontrar o valor da energia de ativação dessa reação aqui, ó, sem o catalisador. Então, esta setinha preta, que eu estou mostrando aqui a vocês, ó, esta setazinha preta seria o valor da energia de ativação sem o catalisador. Olha o tamanho dela, certo? Agora, para a gente encontrar esse valor aqui com o catalisador, aí você vai pegar o valor do complexo que estaria aqui agora, tá? Né? Iria subtrair pelo reagente que estaria aqui. Então, quando fizesse isso, ó, valor do complexo menos o valor do reagente, você teria a energia de ativação, ó, seria essa aqui. Ou seja, seria uma setazinha que pegaria daqui, eu vou marcar aqui, ó, só até aqui em cima. Pronto. Então essa seria o valor da energia de ativação da reação com o catalisador. Então, se a energia de ativação vai diminuindo, automaticamente a velocidade ela será o que? Maior. Por quê? Porque o reagente, ó, sem o catalisador, ele ia subir até chegar aqui em cima para poder descer. É a escala do coronavírus, né? No início, estava lá em cima, da curva, aumentar, achatar a curva. Pronto, está aqui, o catalisador é achata a curva, né? Ó.
Porque aqui vem aqui assim, ó, só até aqui e agora ele vai descer, tá vendo, ó? Então, nesse caso aí, o catalisador ele faz isso. Ele aumenta a velocidade da reação. Por que ele aumenta a velocidade da reação, Cristóvão? Porque ele vai diminuir o valor da energia de ativação, que é a diferença do complexo ativado e os reagentes, ok? Então, para nós fecharmos aqui a aula de hoje e vocês realmente entenderem o conteúdo, vamos fazer aqui esse exemplozinho aqui. Vamos lá. Dado o gráfico da reação a seguir, A mais B formando C. Então aqui nós temos a reação, ó. Reagentes estão aqui na minha esquerda. Vou até marcar aqui, ó. Esse aqui são os reagentes, né? E esse aqui é o meu produto. Então, primeira coisa, reação sem o catalisador. Então, você é de casa assistindo essa videoaula. Qual vai ser a reação sem o catalisador? É a reação 1 ou a reação 2? Bom, quando você vê aqui e entendeu agora há pouco o nosso conteúdo, você vai dizer que a reação sem o catalisador vai ser essa equaçãozinha número 1. Por quê? Porque o pico dela é maior, né? Então a reação sem o catalisador ela vai ter um declínio maior na sua seta, né? Certo? Então, galera, o nosso complexo ativado dessa reaçãozinha aqui número 1, o complexo ativado sempre é o ponto máximo. O complexo estaria aqui na parte de cima, tá certo? Isso aqui seria para a gente o valor do complexo sem o catalisador. Então você já vai colocando aqui, ó, complexo ativado seria quanto? 70 quilocaloria. É o valor desse complexo aí sem o catalisador, ok? A energia de ativação, voltando para aqui, ó, nesse caso, seria o valor do reagente, certo? Vou colocar essa citazinha aqui só para ficar mais fácil da gente perceber, ó, o reagente seria esse daqui, ó. Daqui, pronto, seria o reagente. Então, nesse caso aqui, o valor da energia de ativação seria justamente essa diferença, né? É o valor do complexo menos o valor do reagente. Ou seja, seria aqui 70 menos 40, que daria igual a 70 menos 40, vai dar o quê? 30 quilocaloria. Certo? Então, aí, galera, seria o valor da energia de ativação sem o catalisador, certo? E também, outra coisa que a gente pode perceber, podemos calcular, usando aqui esse mesmo gráfico, pessoal, é a variação de entalpia. Que vai misturar agora termoquímica com cinética. Na verdade, a gente estuda separadamente, mas tudo está se juntando, né? Porque a termoquímica estuda a troca de calor, né? E a cinética a velocidade. Então, a velocidade de troca de calor vão estar interligados aí. Então, a variação de entalpia, nós já vimos aí nas aulas anteriores, minha galera, que seria o que pra gente, ó? A variação de entalpia, que é o ΔH, seria o H dos produtos. Deixa eu botar esse daqui mais pra cá, né? Isso aqui. O H dos produtos menos o H dos reagentes. Ok? Então, nesse caso aqui, observando essa minha tabela, esse meu gráficozinho, essa seria a diferença, não é? Aqui que nós teríamos aqui entre o ΔH. Ó, o produto está aqui embaixo, reagente é aqui em cima. Então, qual seria o valor? Estou agora sem ou com catalisador. Aí onde vai entrar, pessoal? Nesse caso, a variação de entalpia ela vai ser independente, a reação seja ou não catalisada. O valor do reagente e o produto eles serão os mesmos. Vejam aqui que as setazinhas elas partem diferentemente, né? Ó. Porém, o final é sempre aqui, ó, as duas chegam, certo? Então você vai pegar o valor do produto, que é quanto? Que é 10, e vai diminuir pelo valor do reagente, que é 40. Então 10 menos 40 dará o que pra gente? Menos 30 quilocalorias. Então a gente, para lembrar, perguntaria a vocês, ó,
Essa reação aí, ela vai ser uma reação exotérmica ou endotérmica? Fazer, ó, se deu negativo, ela é o que? Exotérmica. Muito bem, garoto. É isso aí. Bom, pessoal, então tudo isso aqui foi para a reação sem o catalisador. Vamos ver aqui agora a reação com o catalisador. Primeira coisa, na reação com o catalisador, o complexo ativado vai ser aqui, ó. Ou seja, é a mesma reação, porém agora, né, o valor vai diminuir. Então aqui para vocês será o nosso complexo. O que é o complexo? É aquela estrutura que se monta quando os reagentes vão se encontrando, não é? Então, agora, minha galera, a energia de ativação vai ser também alterada. Vou pegar aqui, diminuir até a setazinha, ó. A energia de ativação vai ser apenas essa daqui, ó, que é a distância do complexo menos o reagente. Mas vamos responder aqui a seguinte pergunta: quanto equivale o valor do complexo ativado com o catalisador? Olha aí, pessoal. Com o catalisador, o valor do complexo será de 50 quilocaloria, que é justamente o valor equivalente aqui, ó, a esse lado, ok? Quanto equivale agora a minha energia de ativação? Bom, aqui o complexo vale 50 menos o valor do reagente, que é 40. Então, 50 menos 40 vai dar o quê? 10 quilocalorias. Então, veja a diminuição, pessoal, que nós vamos ter aqui com relação a isso. Na energia de ativação sem o catalisador, vocês tinham 30 quilocalorias. E com o catalisador, essa mesma energia vai baixar para 10 quilocalorias, certo? Aí aquela história, qual vai ser o valor da variação de entalpia? É a mesma coisa, ó, o produto que é 10 menos o reagente que é 40. Então 10 menos 40 menos 30 quilocalorias, certo? Então essa tabelinha aqui, ela é justamente faz parte do complemento da aula passada, certo, pessoal? Então aqui com essa aula a gente explica a vocês, né? Isso aqui complementa a nossa última aula, que falava sobre a velocidade média e a teoria das colisões. Então aqui a gente observa o quê? Quais são os fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação? Quais são eles? Lembra comigo? Superfície de contato, quanto mais fragmentado tiver o reagente, maior a velocidade. Temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. A pressão, quanto maior a pressão, maior a velocidade. E o catalisador, tá? Reação que tem a presença do catalisador, ela tem uma velocidade média maior, certo? Beleza? Então é isso aí. Não esqueça de fazer as atividades, fazer as suas devolutivas. Lembrando a vocês que essas devolutivas são importantíssimas para que nós possamos continuar com essas aulas remotas, né, com o nosso ano letivo. Forte abraço aí, fiquem todos com Deus.